noite, Sonite. Tudo bem contigo? Como é que está em Sergipe aí? Sergipe, né? Aracaju, acertei. Pessoal entrando aí, ó. Então, gente, a paz do Senhor. Boa noite a todos aí, amigos. E aplicar aqui o Salmo 69, estamos na série, né? Continua. 150 salmos. Estamos no 69 e aplicar este Salmo 69 hoje, neste exato momento. E este salmo aqui é mais um salmo de Davi, o salmo de número 69. Eu sempre falo aos irmãos que não sabem, salmos não são capítulos, salmos são números, né? Então, do número 1 ao 150. Salmo de número 69, ele aplicar. Eu li alguns versículos aqui porque ele é muito grande. É do 1 ao 36, mas vamos ler os principais aqui. O primeiro vai dizer: porquanto as águas chegaram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas estou afundando, não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-me minha garganta, se embaçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar, são injustos meus inimigos. O que não roubei, como hei de restituir? O 9 vai dizer: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios, os que te insultam. Vamos ler ainda do 22 ao 28. Que em retribuição a mesa deles se lhes transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureça os olhos para que de fato não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescenta dor e sofrimento a quem feriste. Agrega a iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes e jamais sejam inscritos entre os justos novamente. Este é um salmo de lamento, e o sofrimento de Davi tem tudo a ver, prefiguram o sofrimento de Cristo, porque Davi também foi alguém que foi muito perseguido, tinha muitos inimigos declarados. Uma coisa é alguém falar de você, mal de você, e outra coisa é você entender que lá fora tem inimigos querendo a tua alma, inimigos declarados. E Davi, ele tinha paz, porque ele tinha Deus na vida. Mas teve momentos que Davi, ele clamava pelo socorro de Deus, pela ajuda de Deus, a intervenção de Deus.
E Deus sempre esteve com Davi. E Davi ele começa dizendo para Deus, né? Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Ou seja, estão até o meu pescoço. Os irmãos que já foram no rio, nadaram na piscina. Enquanto a água, né, não cobre a cabeça, está tudo ok. Né? Enquanto está no pescoço, mas está quase. Né? Então Davi as águas já estavam andando aqui, ó, os inimigos o perseguirem. Né? E ele começa a dizer ainda: atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Observe que Davi, ele foi muito perseguido. Tão perseguido até pelo próprio Saul, que começou ali a persegui-lo, né? Depois que ele está lá no palácio, né? E a perseguição contra Davi começou, na verdade, com o próprio Saul. O próprio rei perseguiu o próprio Davi, né? Porque Saul entendeu que Deus não estava mais com ele e Deus agora estava com Davi como menino. E isso causou inveja, ciúmes nele. E quem tem ciúmes, inveja, geralmente vai tentar denegrir a imagem do outro, né? Se achar melhor que o outro, não quer perder o lugar para o outro. Ele se acha insubstituível, que ninguém tira ele do lugar ou do trono. Então Saul tinha esta mentalidade, este pensamento: o lugar é meu, o trono é meu, a coroa é minha, tudo é meu. Então ele não vai tomar meu lugar, apesar de Deus estar com ele. E se for possível, eu mato ele, mas ele não vai tomar meu lugar. Então Saul começa a perseguir. Já percebeu que a perseguição contra nós começa dentro, nem tanto, não começa dos ímpios lá fora, começa na própria igreja, né? No lugar que estamos. No início da sua fé, no início da caminhada, pessoas já tentaram te prejudicar, te matar, espiritualmente eu falo, e tentar sujar seu nome, denegrir sua imagem, falar coisas que você não fez. E começa, na verdade, dentro do próprio desconhecido, né? Ali, e depois também os inimigos de quebra. Você já é perseguido no lugar, na igreja, e também do lado de fora. Então a perseguição é dentro e fora. Então Davi teve que aprender a lidar com isso. Mas os inimigos que Davi tinha eram muito. Ele já sofria com a perseguição interna e também com a externa. Depois que ele assume o reinado ali, ele reina em Hebrom, primeiro em Judá, depois reina em Israel. Ele reinou mais tempo em Israel. Então, depois que Saul morreu, não acabou, né? Saul morreu, Davi lamentou, Davi chorou muito por Jonatas também, eles eram amigos, mas a vida tem que seguir, né? Deus tinha uma promessa a cumprir, Deus tinha algo a realizar através de Davi. Davi entendeu isso, mas o tempo chegou na vida de Davi. Davi não passou por cima, né? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso. Então observe que Davi ele sofreu muito, principalmente ele tinha muitos inimigos, filisteus, né? Muitos inimigos, amonitas e tantos outros inimigos. Então Davi, olhando assim, Davi não conseguia nem dormir direito, né? Porque Davi não fugia, né? Não fugia. Ele era um rei de guerra mesmo, né? Valente, corajoso, você já tira pelo urso e pelo leão que ele matou, né? E Davi sempre foi para cima, ele não tinha medo. Interessante que Davi, ele começa a falar que para Deus: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, estão até o meu pescoço, atolei-me profundo. Vou ler na King James aqui. Entrou aqui, ó Deus, salve-me, quanto as águas chegaram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas estou afundando, não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. Observe que Davi estava, primeiro, as águas estavam até o pescoço. Depois ele vai falar no 2 que nas profundezas lamacentas ele estava já sentindo no lodo. Pode que o lugar ele começou a ir para um lugar mais fundo, né?
no lugar mais fundo tem aquela presença do lodo, a lama, né? E na lama não tem como você firmar os pés, né? E ele se sentiu cercado, encurralado muitas das vezes. Davi se sentiu em apuros muitas das vezes, e Deus sempre chegava, Deus sempre intervia na hora certa, no momento certo, quando Davi clamava. E Deus assim dava vitória a Davi. E Davi se sentiu exatamente assim. Olha Zenildo aí, Zenildo. E Davi se sentiu assim. Nas profundezas da nascente estou afundado, não tenho como firmar meus pés, cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. Então, a água estava, o inimigo estava próximo, né? Estava cercando e à volta, sempre procurando uma brecha ou maneira para tentar contra a vida de Davi. Imagina aí, você ter alguém todos os dias alguém declarar ser seu inimigo. Você não vai nem conseguir dormir em paz, você não vai conseguir. Naquele tempo era assim, você tinha que ir para a guerra, tinha que ir para a luta, não podia ter medo. Hoje não, alguém fala mal da pessoa na igreja, né? Fala alguma coisinha, o irmão já quer sair da igreja, o irmão já quer ir para outra igreja, o irmão já diz essa igreja não presta. Ah, aquele irmão falou isso de mim. Não, mas isso é besteirinha, isso é fichinha. Naquele tempo era o inimigo que dizia, eu odeio você, e se eu te pegar eu te mato. Só que era uma oportunidade. Davi era assim. Davi ficava no palácio, tinha, claro, soldados, mas só que ele por lado humano, ele temia. Mas só que ele não tinha medo ao mesmo tempo. O que Deus fazia, ele tinha o amor de Deus na vida, né? E o amor lança fora o medo. Então Davi, ele de fato sofreu. E prefigura aqui o lamento, o sofrimento de Davi ao de Jesus, ao mesmo cara que não se compara. Porque Davi não sofreu no texto de Jesus sofrendo. Quem mais sofreu foi Jesus. Então, mas isso aqui prefigura. Porque, ó, só que eu estou dizendo, de tanto clamar por socorro, ressecou minha garganta. De tanto eu clamava, e Deus não respondia. Minha garganta já está seca. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Se embaçaram meus olhos, e se fadigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. É só Deus, só falta Deus aparecer. E Ele vai aparecer. E Ele vai livrar. Não só de alguns inimigos, mas de todos os inimigos no tempo oportuno, no momento certo. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, os que me odeiam sem causa. E aí, sem causa alguma, o que foi que eu fiz para me odiarem? O que foi que eu fiz para me odiarem tanto, para me aborrecerem tanto, para não gostar de mim? O que foi que eu fiz? Tem gente que te odeia sem causa, essa é a verdade. Sem causa ele te odeia. Por quê? Porque você é diferente. Você não quer viver no mundo dos iguais, não. Ah, todo mundo é igual. Não, eu sou diferente. Né? Se alguém não quer obedecer a palavra, se alguém não quer viver, se alguém não quer seguir pela linha, pela porta estreita, pelo caminho difícil, eu quero. Por isso eu sou odiado, perseguido e aborrecido. Só por isso. Então, esse é o motivo. Porque você é diferente, está andando pelo certo e fazendo o que é certo, enquanto eles estão fazendo o que é errado. Eles concordam com tudo. Ó, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, os que me... Liga aí, tem muito cabelo na cabeça, não dá nem para contar o cabelo da cabeça. Davi tinha mais inimigos do que o cabelo da cabeça dele. Os cabelos da cabeça dele. Imagina aí, tanto fiozinho. Imagine quantos inimigos Davi não tinha. Deus, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem, os que me querem aniquilar. São injustos meus inimigos. O que não roubei, como ele restituir? O que foi que eu peguei deles? O que foi que eu fiz? O que foi? Eu restituí o que para eles? Se eu não roubei nada, não fiz nada. Então, os inimigos de Davi, eles eram poderosos, tinham poder, tinha arma, tinha escudo, tinha lança, tinha cavalos, cavaleiros e tudo mais. Conheces, ó Deus, meus desatinos e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Né? Não, se eu errei, o Senhor sabe que sou transparente, sou sincero com o Senhor. Né? Assim, tudo, nada é encoberto. Né? O Senhor sabe tudo da minha vida. Né? Quando foi para abrir o jogo lá, né?
quando Natan veio repreender Davi, você é este homem. Ele reconheceu, né, que merecia o castigo, né, que merecia morrer a morte. Mas Deus poupou, ele restaurou Davi e deu uma nova chance a ele. Sua fidelidade foi estabelecida. E no 7 vai dizer, pois me consumiu o zelo que dedica a tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Olha o 9 aqui, ó. Lembra do que este salmo? Esse é um salmo aqui que fala muito, é um dos salmos que mais se citam no Novo Testamento, é o salmo de número 69 e o salmo de número 22. Ele é muito citado no Novo Testamento, é um dos salmos mais citados. E Jesus falou que o zelo da tua casa me consome. É o que está escrito no 69, no versículo 9, ó, vai falar o salmista. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Observe que, por que Davi sofria tanto? O sofrimento aqui do salmista, ele sofre, na verdade, a rejeição, vergonha e o isolamento, por causa do seu justo zelo pela casa de Deus. É só por ter zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. É bem verdade que quando você precisa se posicionar, quando você vê a necessidade de se posicionar, você não vai deixar para depois, você não vai deixar para amanhã, você vai se posicionar ali. Epa, não. Estão dizendo que é certo isso aí, estão dizendo que não, isso aí pode fazer. Não. Né? Então, o zelo da tua casa me consome. Jesus falou. Jesus estava comprando e vendendo no templo, fazendo negócios lá. Jesus entrou no templo. Olha o Marcos entrou aí. Jesus entrou no templo, mas ele entrou, pegou uma zorrague, tipo chicote, e começou a bater e revirar as mesas, soltar os pombos, soltar tudo. Jesus revirou tudo. Jesus estava irreconhecível. O comportamento de Jesus, naquele momento, para quase todos, eram inexplicáveis. Como é que ele pode dizer que Como é que ele pode dizer que tem amor, é o Deus de amor, fala sobre amor e está quebrando as coisas? Meu irmão, por causa do zelo da casa de Deus, das coisas de Deus, da sua dedicação, você vai ser rejeitado, você vai sentir, sofrer vergonha e também isolamento por parte daqueles que estão de fora e também daqueles que estão de dentro dos que estão de fora. Então observe que você vai se sentir rejeitado por causa do zelo da casa de Deus, você vai ser rejeitado pela maioria e também vergonha, né? Que vergonha, que atitude que você tomou, revirar, quebrar as coisas. E isolamento, vou te deixar sozinho, né? Esse aí é um solitário, velho. Esse aí fica só berrando, pregando, esse aí fica só falando, isolado, tá sozinho, tá nada. Deus está com você, irmão. Deus está comigo e isso é suficiente, isso me basta. Negou isolamento por causa do seu justo zelo pela casa de Deus e pela sua obra. Ele fala contra o pecado e clama por avivamento. Falar contra o pecado chama o avivamento, né? Como é que Deus vai avivar algum lugar, vai trazer o avivamento sobre um lugar onde se aceita pecado, que é errado, as pessoas vivem como quer, pode fazer o que quer? Não. O avivamento só acontece quando há arrependimento de pecados, quando se reconhece que nem todos ali sem Deus são nada, que precisam dele, precisam ser dependentes dele. Então observe que ele falava contra o pecado. Então, além de ele pregar contra o pecado, denunciar o pecado, falar contra o pecado, ele clamava por avivamento, né? Avivamento. E quando Deus traz um avivamento sobre algum lugar, começa individualmente isso aí. O avivamento não vai vir no dia de congresso, no dia de um evento, não. Pode começar por uma pessoa, vai tomando, cada um individualmente. E Deus vai trabalhando na igreja, na rua, no bairro,
e daqui a pouco se estende, todo mundo é incendiado, né? E as pessoas começam a se arrepender, confessar o nome de Jesus e desejarem mudança de vida. Isso é avivamento, abandono do pecado, deixar a vida errada, abandonar as coisas, deixar de fazer as coisas erradas. Isso é avivamento. O salmista Davi pregava contra o pecado e clamava por avivamento, santificação e renovação do povo de Deus. Por isso ele sofre as mãos dos acomodados ao status quo espiritual de então. Observe, ele sofre pelos acomodados. Quem é acomodado, irmão, ele sofre. Os acomodados vão fazer você sofrer, né? Eles querem rejeitar, porque eles ficam incomodados. Os acomodados ficam incomodados com aqueles que têm uma vida íntegra, fiel, obediente à palavra de Deus, a Jesus. Observe, quando você procede assim, se dedica, faz a obra, faz as coisas de Deus com prazer, com amor, não por obrigação, mas pelo prazer de fazer, pelo prazer de ver vidas aos pés de Jesus. Então, tudo isso, obviamente. Então, os acomodados que não querem fazer nada, que querem viver como bem entender, querem fazer o que querem, não querem ser incomodados, eles vão se sentir incomodados. E você não é acomodado. Você decidiu viver o sobrenatural, né? E andar no sobrenatural. E ser alguém avivado. Então, este era o motivo de Davi sofrer nas mãos dos acomodados, né? Mas você e eu temos ocupação, nós não somos acomodados, não estamos por aí, né, sem fazer nada. Não, nós estamos fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, se dedicando às coisas de Deus. Se você não quer, não tente atrapalhar. Não atrapalhe. E se você atrapalhar, você vai quebrar sua cara, né? Porque ninguém barra um crente cheio do Espírito de Deus. 22 a 28, torne-se a sua mesa diante dele em laço. O salmista aqui, né, fala, ele orava dessa forma, né, contra os seus inimigos, até porque olho por olho, dentro por dentro, Deus arrebentava tudo, agia, quebrava tudo no tempo da lei, né? Então era isso. Então Deus veio e livrou Davi dos inimigos. Deu livramento, Davi ficou tranquilo, depois sentiu que Deus estava bem próximo dele. Então, esse salmo aqui é um salmo comparando o sofrimento de Davi, que prefigurava do Messias, né? Tem tudo a ver o sofrimento. Davi sofreu, Jesus sofreu muito mais, foi o que mais sofreu com Jesus. Então, o nosso sofrimento hoje não se compara com a glória que há a ser revelada. O que você está passando hoje vai valer a pena, porque você vai entender, né, que isso faz Deus forjar o nosso caráter. Isso vai nos tornar mais fortes, vamos adquirir experiências em meio ao sofrimento, à perseguição, à tribulação, às adversidades. Isso nos faz ainda mais crescer. O inimigo vai pensar que vai barrar você, vai parar você vai dizer, vai não. É aí que você vai continuar mais crente. É aí que você vai continuar mais fazendo a obra de Deus. É aí que você vai fazer mais com vontade, com mais prazer, com mais ousadia, com mais amor e dedicação, né? Então é isso. O sofrimento faz parte, né? Todos na Bíblia sofreram, que optaram por obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então fique tranquilo, fique tranquilo. Este salmo aqui é um salmo de número 69, vai ficar aí gravado, salvo aí, eu vou colocar no YouTube também. Fica essa palavra em nome de Jesus, né? O sofrimento faz parte, o Evangelho é sofrimento. Se você não sofre por amor a esta causa, você está perdendo tempo. Não é o Evangelho que Jesus nos ensinou e nos mostrou, né? Este Evangelho é sofrimento, não é vida fácil, né? Não é mil maravilhas, não é só bênção, bonança, não. Você vai ser perseguido. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, vão te odiar, vão te perseguir, vão até tentar te matar. Mas fique tranquilo, que eu estarei com vocês, né? Eu estarei contigo, né? Exulte, glorifique a Deus quando isso acontecer. Essa é a prova que em nome de Jesus, que Jesus te abençoe. Este foi o salmo de número 69. Amanhã eu vou aplicar o salmo de número 70. 70. Mais
Salmo de Davi. Deus te abençoe.